Bom dia, amigos, cavaleiros e amazonas da Nova Ordem de Cristo, dando continuidade ao nosso estudo do livro da introdução ao rito egípcio, né, grau aprendiz da Nova Ordem de Cristo. Vamos falar, e continuando a nossa leitura do livro da revista, né, sobre o hermetismo, que faz necessário estudar o hermetismo para entender os ritos egípcios. Seguindo o estudo, né, o hermetismo de Orfeu. O iniciador dos povos helênicos foi Orfeu, que ao som de sua lira mágica reuniu e congregou num só povo as milhares de povoações que viviam como selvagens na Grécia. Ele foi o criador desta magnífica mitologia grega que, apesar dos temíveis esforços de uma seita intolerante e fanática, ainda brilha através dos ridículos farrapos que a envolveram. Anima todas as nossas artes e reina em nossa poesia. Fred de Olive, La Musique. Nas tradições da antiga Grécia, Orfeu nos aparece como um dos heróis que foram à conquista do velo de ouro, isto é, da iniciação. A fábula do velo de ouro prende a magia hermética às iniciações da Grécia. O carneiro solar, do qual é necessário tomar o velo de ouro para ser soberano do mundo, e é figura da grande obra. A nau dos argonautas, construídas com as tábuas dos cavalos proféticos de Dodona, a nau falante e a barca dos mistérios de Ísis, a arca das sementes e das renotações, o cofre de Osíris, o ovo da regeneração divina, Eliphas Levi, História da Magia. E o Orfeu é o Orfeu devendo atribuir a revelação do gênio grego na beleza da forma. É dele que Pitágoras e mais tarde os iluminados de Alexandria tiraram seus mistérios. As precedentes citações, um pouco extensas, têm por fim mostrar a importância que tiveram na Grécia os ensinos de Orfeu. Continuemos agora o nosso resumo histórico. Quase 9 séculos depois de Orfeu, o povo já havia esquecido os seus ensinos, quando apareceu Pitágoras. Encontrou quase apagada a memória do filósofo e poeta, e suas mais belas instruções perdidas ou atribuídas às origens fantásticas. O miserável orgulho de se dizerem autóctones os gregos e de nada deverem às nações vizinhas tinha invertido todas as ideias, e o simbolismo se tinha materializado completamente. É assim que colocavam em Creta o túmulo de Zeus, o Deus vivo. Queriam à força que tivesse nascido numa vila da Beócia. Dionísio, o espírito divino, e numa ilhota do arquipélago Apolo, o Pai Universal. La Fraberte de Olive, La Musique. Os mistérios conhecidos para fazer conhecer a verdade a um grande número de iniciados perdiam cada vez mais sua influência. Os hierofantes, intimidados ou compungidos
corrompidos, aliás, colocavam-se e consagravam a mentira. É então que, depois de completar sua iniciação no estrangeiro, Pitágoras veio para a Grécia, onde fundou sua escola. A doutrina de Pitágoras é irmã de Orfeu, tendo ambas saído dos mesmos santuários. Se este nos deu a música inspirada e as harmonias divinas, aqueles nos ensinou a matemática sublime com que devemos medir suas numerosas vibrações e analisar seus celestes acordes. No Egito, Pitágoras estudou a ciência já decadente, tendo obtido sua admissão à iniciação egípcia por meio de uma recomendação do rei Amoses. Recebeu na Judéia dos profetas Ezequiel e Daniel o segredo da Cabala, mas com certas reservas. O seu gênio foi, pois, forçado a preencher as lacunas deixadas pelas revelações dos hierofantes. Pitágoras fez pela ciência o que Licurgo tinha feito pela liberdade. Este com legisladores. O seu gênio foi forçado a preencher a lacuna deixada pela revelação dos hierofantes. Pitágoras fez pela ciência o que Licurgo tinha feito pela liberdade. Este, com legisladores, tinha instituído, num ponto da Grécia, um convento de soldados contra o qual veio romper-se despotismo persa. Aquele, como filósofo, instituiu uma assembleia secreta de homens sábios e religiosos que, espalhando-se na Europa, na Ásia e até na África, aí lutou contra a ignorância e a impiedade que tendiam a tornar-se universais. Foram imensos os serviços que fizeram à humanidade. A escola que criou ainda hoje não está inteiramente extinta, e depois de ter atravessado com um traço luminoso as trevas amontoadas pelos bárbaros e a ereção necessária de um culto intolerante e supersticioso, tornou 1000 vezes mais fácil a restauração das ciências do que teria sido sem ela. Nos economizou vários séculos de trabalho. Fabre de Oliver, La Musique. Ao lado da corrente cabalística pura, vinculada do Egito por Moisés, encontramos na Europa uma corrente de iniciação pitagórica. Dizem que Pitágoras pretendia lembrar-se de suas existências passadas, assim como eu faço, vim me preparando há mais de 10.000 anos aqui nessa atual passagem pela Terra, né? A gente tem uma passagem só pela Terra com várias existências. Então, durante esses últimos 10.000 anos, eu vim me preparando para lembrar de todas as minhas existências e passagem pela Terra, né? A mesma coisa Pitágoras fez. Então, voltando aqui, ele sabia perfeitamente que a Terra girava ao redor do Sol. O escritor Cristóvão Lactâncio riu-se muito dos pitagóricos do seu tempo, que afirmavam a rotação da Terra e a existência dos antípodas. A filosofia de Platão, que nos dá Dacier no seu livro, nos mostra bem sua relação com a Cabala. Todas as coisas estão ao redor do seu rei. Existe por causa dele e unicamente ele, e a causa das coisas boas, segundo para as segundas e terceiro para as terceiras. Há nesta poucas palavras, diz Eliphas Levi,
Um resumo completo da teologia das Sepirotes. O rei é Ensop, o ente supremo e absoluto. Tudo irradia deste centro que está em todas as partes, mas é concebido por nós de três modos e em três esferas diferentes. O esoterismo de Platão, que será desenvolvido mais tarde pelos teurgos de Alexandria, vindo a confundir-se entre os gnósticos com o cristianismo oculto, imediatamente derivado da doutrina essênia. As obras de São Clemente de Alexandria, de Orígenes, de São Denis Areopagita e do bispo Sinésio dão testemunho indubitável desta troca dogmática. Pessoal, vamos agora dar início ao estudo do livro do Egito, certo? O livro dos mortos do Antigo Egito. E ficaremos aqui no terceiro parágrafo da página 28 da revista O Pensamento. E até o sábado concluiremos ela. Continuando aqui o estudo do livro dos mortos, certo? Do Antigo Egito, da nossa introdução aos ritos egípcios, delineação do grau aprendiz, certo? Enxofre e mercúrio da alquimia e etc. Não obstante, estamos aqui na página 16, viu, pessoal? A tradição não se despegava do caráter provisório da evolução. O fim continuava sendo o da subida até a evolução. Era proposto, portanto, pelos autores dos papiros que deram origem ao livro, que se pensasse na barca subindo supremo da salvação, na barca, símbolo supremo da salvação. Osíris, de quem foram tanto estudadas as afinidades lunares e solares e a dupla inicial Lua e Sol, a dupla original, uma vez separada, deu origem aos planetas, às estrelas fixas, às luminares e todos os seres da natureza, a partir de seus membros que foram arrancados e disseminados pelos mais longínquos rincões do universo, quer dizer, do Egito. A ressurreição do deus Marti representaria o restabelecimento da dupla em toda a sua primeira integridade. Entretanto, Osíris, ligado à morte, tolhido em suas faixas, é o mundo atado, petrificado, cristalizado e materializado, privado de liberdade e submetido às leis da natureza e aos ritmos implacáveis do destino. A derrota de Osíris tornou mais tarde inevitável o sacrifício redentor do Cristo. Como o leitor verá, a religião egípcia era, como as outras, nada mais que um negócio. Em capítulos do livro existe uma rúbrica, esta já sem a máscara da religião e esoterismo, mostra onde queriam chegar os que desse esoterismo participavam, fazer negócio. Uma passagem, por exemplo, diz que nada melhor para abrir o caminho do céu do que ser iniciado. Ora, não sabemos quanto era preciso para esta iniciação. Cerimônias, oferendas, gratificações a quem os oficiava, propinas aos sacristãos, acólitos e ajudantes menores.
encontramos passagem que ensinam a recitar os encantamentos até o cadáver do iniciado e seu corpo glorioso, o Sahu, atravessará as, as portas, as 4 portas do céu. E os que não foram iniciados nada destes mistérios conhecem, pois o vulgo os ignora. E ainda o que quisesse saber, que pagasse, iniciando-se. Não o comunique a ninguém, exceto a seu pai e a seu filho. Foram encontrados em tumbas e sarcófagos grandes quantidades de pequenas estatuetas. No capítulo 5, encontramos suas utilidades, chamando de chute, e na que responde a chamada que, magicamente animadas, faziam pelo defunto no deserto, nos diversos trabalhos que este teria de realizar no além. No capítulo 50, 135, se vê onde ia, de um lado, a audácia dos que haviam preparado o livro, e de outro, a candura, a insensata credulidade dos que nele criam, posto que começa por dizer: eu sou a alma de Ra, nascido no oceano celestial, eu sou o Deus Nu, néctar dos deuses, e depois uma série de afirmações não menos disparatadas e estranhas, pois quem dizia isso era a alma do defunto, que acabava de deixar seu corpo terreno, e o capítulo afirmando: minha alma eterna é a alma de um Deus, e seu corpo, eu o sei, é a eternidade própria. Vai mais longe: sou o primogênito dos deuses, o Senhor dos céus. Uma vez que todo aquele que adquira o livro poderia formar assim e esperar vir a ser outro tanto. Não se pode dar razão aos que sustentam seu livro dos mortos, um amontoado de disparados e loucuras. Bom, gente, veja. Quando a gente lê a primeira vez o livro dos mortos, sem um conhecimento iniciático, sem um estudo de várias outras coisas, você realmente, a primeira vez que eu li na atualidade, eu vi que eu não achei interessante, era uma coisa sem nexo mesmo. Mas aí depois que comecei a ter lembrança da minha vida como sacerdote de Amon, foi que eu percebi que isso aqui eram rituais. Bom, notas que a pessoa que traduziu esse livro aqui para o português, ele é uma pessoa, apenas um arqueólogo ateu, certo? E no Egito nós usávamos realmente o rito de forma a usar substâncias para que, como nós já estudamos na apostila 4, né, substâncias, KWR, né, Kadvras, que era para poder a gente se desprender do corpo, tanto os sacerdotes como os faraós. Na imagem a seguir você vai ver uma imagem que mostra como era feito o desprendimento e a iniciação de um Horus a Osíris, né? Desprendimento do faraó, a cerimônia onde o faraó defunto era desprendido do corpo por todos aqueles que estavam lá presentes, já fora usando a substância.
para poder, assim desprender aquele Horus, ele se tornar Osíris junto com os outros faraós que também eram descendentes de Osíris, certo?